felicidade te ver. Olha só, Carol, que sorriso é esse? Carol, olha, primeiro parabéns. Acho que eu não tinha conversado com você depois de você ter sido eleita. Não, será que a gente já conversou? A gente conversou uma vez, mas faz tempo, conversou. foi ano passado. É que agora o teu mandato, assim, pegou, né, demais, né? Tá muito forte e eu quero te parabenizar por isso. A Carol Bartora, primeira deputada federal negra do Paraná, eleita em 2022 pelo PT, com 130.654 votos, foi a mulher mais votada de Curitiba. 2020 foi eleita a primeira vereadora negra da história de Curitiba, sendo a terceira mais votada. É uma história fantástica da Carol. E a Carol, você está envolvida agora muito com um tema específico, e eu quero que a gente abra falando sobre esse tema, que é o racismo ambiental. Conta um pouco para a gente como é que está sendo a sua atuação nessa área. Você participou de enfim, discussões, né, grupos de trabalho e tudo mais, e a gente queria ouvir um pouquinho de você. Bem-vinda, muito bom falar contigo. Eu estou muito feliz de, nesse momento do meu mandato, ter esse reconhecimento, que é um mandato que está a serviço da pauta ambiental, e da pauta ambiental na perspectiva das mulheres, na perspectiva das mulheres negras, da população marginalizada. Então, eu tenho trazido fortemente o tema do racismo ambiental, porque é um tema que estive envolvida desde vereadora em Curitiba, então a gente conseguia ver todos os problemas que decorrem da falta de integração meio ambiente e vida urbana ali na minha cidade, e aí propus muita coisa nesse sentido, olhando para as pessoas que são mais impactadas pela destruição da natureza, então pessoas que são impactadas por fumaça de fábrica, pessoas que são impactadas pela cidade não ter uma política de habitação de verdade, então pessoas que acabam morando em locais vulneráveis, então beira de encosta, fundo de vale, pessoas que têm que lidar com a realidade das enchentes, dos alagamentos cotidianamente. Então, já trouxe essa atuação, né? Tive essa atuação muito forte ali como vereadora, e permaneço com essa atuação, com a possibilidade de ampliar mais o olhar agora e olhar para essa questão que realmente é a questão do futuro, né? Você está indo mais a fundo na questão do racismo ambiental. Não é um conceito que pode parecer um pouco vago, né? Mas você está justamente tirando essas ambiguidades aí do conceito. Eu vou ler um trecho. Você quer falar, querida? Por favor. Eu queria falar que eu estou feliz de estar aqui de novo, que eu estava com saudade de estar aqui no 247, que é muito legal ver essa trajetória, né, a partir também da história do Brasil 247, que tem sido um parceiro desde sempre. Carol, deixa eu só te falar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Não, é engraçado que assim a minha imagem realmente é muito associada ao 247, eu tenho orgulho disso e tudo mais, mas nós estamos aqui na TVT e no canal do Conde. Agora, não tem problema nenhum você ter falado do 247, porque eu acho que nós aqui estruturamos uma mídia independente que tem uma linha editorial que é meio que geral para todo mundo. A revista Fórum, o 247, o Nacife, a Ópera Mundi. Né? A gente é uma família. Né? A gente é uma família. Poderíamos ser mais integrados ainda. Né? Eu vejo como uma continuidade, né? Eu comecei lá no 247, desculpa esse equívoco, TVT, mas é por causa dessa história mesmo, né? Dessa trajetória. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Você diz aqui o seguinte sobre a interseção, né, entre sustentabilidade, cidades inteligentes, educação ambiental. Eu acho o conceito de cidade inteligente muito bacana. Em geral, não gosto muito dessa sintagma, né? Não sei o que, geladeira inteligente, celular inteligente, mas cidade inteligente ficou bonito. Achei que ficou legal. E aí você diz o seguinte: integrar esses conceitos é vital para construir cidades mais justas, inclusivas, resilientes. É essencial abordar esses temas ao pensarmos em como vamos juntos transformar nossas cidades. O que de concreto está acontecendo no âmbito das suas ações como deputada federal para melhorar a vida nas cidades das pessoas? E como é que o desastre no Rio Grande do Sul, a catástrofe que se abateu ali, pela mão do homem, sem dúvida nenhuma, né?
como é que aquilo pode ser um divisor de águas, digamos assim, sem querer fazer trocadilho com águas, mas na questão de cuidado, de você produzir cidades que não fiquem tão à mercê de eventos extremos. Vou começar respondendo pelo Rio Grande do Sul. De fato, o Rio Grande do Sul demonstrou o quanto a gente está vivendo a realidade das mudanças climáticas, uma coisa que sempre foi vista como pauta gourmet, menos importante, e inclusive sem investimento. Então, a gente está passando pelas mudanças climáticas e a gente precisa se adaptar. Nós somos a comunidade humana, a gente tem tecnologia, a gente tem a condição de nos amparar para passar por essas transformações com menos impacto. E também olhando para o fato de que a gente tem que passar por essas transformações com menos impacto para aqueles que já são impactados por diversas outras questões, diversos outros problemas, né? Como, por exemplo, os desalojados climáticos, as pessoas que já, né, têm um impacto maior pela pobreza, pela questão do racismo e da vulnerabilidade social. Então, se a gente não olhar para isso, olhando para o fato que estamos passando por transformações climáticas e que precisamos criar soluções para nos amparar nesse sentido, enquanto cidades, isso que a gente chama de cidades resilientes, né? A gente vai ter situações como a do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul estava completamente despreparado para o que aconteceu. Então, o Rio Grande do Sul realmente evidenciou esse problema. E a outra coisa, como eu estou atuando, sou uma deputada do estado do Paraná, fui eleita pelo estado do Paraná, venho da Mata Atlântica. Lá no Paraná, a gente tem um estado que se vende como um estado que tem as questões de meio ambiente muito bem resolvidas, porque o agronegócio é muito forte, então poderio ali, né? E o agronegócio acaba cometendo diversas violações, como, por exemplo, passar veneno em plantações com drone, e aí isso é um impacto para as águas, isso é um impacto para as comunidades, que acabam tendo uma água envenenada. A gente já tem pesquisas que mostram a relação do veneno e da saúde mental, então são vários problemas que decorrem disso, a gente está fazendo as denúncias sobre isso. Denúncias como, por exemplo, praças de pedágio, praças de pedágio que existem no Paraná, que promovem segregação racial, desrespeito ao meio ambiente e violação do direito de ir e vir. Então, são diversas violações que são atravessadas, né? Quando você pensa uma grande obra, construção de uma estrada, construção de um pedágio. Então, no meu estado, acontecem essas coisas terríveis assim, e a gente atua muito nesse sentido. Perfeitamente. Me parece que a conscientização da população acerca dessas grandes obras que causam grandes impactos está melhorando, ainda que lentamente, mas está melhorando um pouquinho, né? Estou vendo assim alguns projetos sendo embargados porque grupos da cidade, de líderes, de comunidades foram lá falando: não, a gente não quer isso aqui não, né? A gente não quer uma usina a carvão aqui. E garantir a legislação, porque o que a gente percebe é muito desrespeito à legislação. Então, a primeira coisa, quando se trata de comunidades racializadas, e aqui mora, assim, aqui tem a centralidade o racismo ambiental. Quando se trata de uma comunidade quilombola, simplesmente eles não cumprem a legislação na hora de fazer uma obra ou empreendimento. Então, não fazem uma escuta com a comunidade não é consultada, não levam em conta a área de preservação ambiental, que a gente já sabe que tem que ser respeitada. Então, enfim, aí você vê a gente precisa. Essas coisas são mais recorrentes com populações racializadas. Aliás, amanhã eu vou receber aqui no 11 News a Reginete Bispo, que deve ser uma pessoa que você, enfim, e vocês duas devem se admirar bastante. A Reginete, já com uma experiência, vai falar justamente do racismo ambiental, desculpa, do Rio Grande do Sul. Olha só, deixa eu ir para o bate-papo, Carol, que eu quero também abordar outro tema importante que você está tendo muito destaque ali na Câmara. Aliás, que bom que você está na Câmara Federal para deixar aquela Câmara mais... É difícil, né? Porque, assim, é uma maioria de homens brancos reacionários que é difícil até o convívio, né? Como é que você vai conviver com essa galera? Mas, enfim... É difícil conviver, insalubre, né? A Erika Hilton sempre fala, a gente precisa de adicional.
e salubridade. Insalubridade, exatamente. Olha, a Lívia está dizendo aqui, Harper's Bazaar Magazine, é o nome da revista que o Vinícius citou aqui agora há pouco, e depois eu vou divulgar na comunidade para vocês. Rosângela da Silva Pereira, brilhante análise, Fernando Brito e Vinícius Casalino. Vivian dizendo aqui, Brito e Liana, excelente pontuação, obrigada. Raimundo Garrone, desde a primeira eleição de Lula, o PT por uma espécie de governo paralelo e não discutir aborto. Motivo da derrota para Collor. Obrigado, Garrone. Importante a gente falar disso também, porque a esquerda tem uma dificuldade, né, de discutir esse tema, né? Nós vamos falar vamos resvalar nesse tema, porque a próxima questão tem a ver um pouco com isso, que eu vou tratar aqui com a Carol. Márcia Novaes, viva o novo quadro, Fernando Brito palpita. Olha, tá aqui, ó, tá aqui no bastidor, até daqui a pouco ele faz assim, ó, peraí, ele entra aqui e fala. Mas daqui a pouco ele vai entrar em definitivo aqui com a gente. Rocilei Ponzilacqua, Carol Federal, Renato Estadual, nunca acertei tanto na urna. Olha que bonito isso aqui. Como é que tá o nosso querido Renato Freitas? Você tem conversado com ele? Lá na Assembleia, toda vez que eu o vejo, tá lidando com uma coisa mais de perto, né? Ali na Assembleia o ele é perseguido mesmo. Perto, é a bancada da bala mais de perto, é a bancada da Bíblia mais de perto. Agora, o destino dele é para ir onde você está, e o destino de vocês dois é de assumirem esse já assumido protagonismo na política brasileira, que a gente tem muito orgulho de vocês aqui, com toda certeza. Olha, eu quero que você fale das cotas, né? Você é defensora pioneira das cotas para as pessoas negras e indígenas. A lei de cotas de Curitiba, né, da sua iniciativa, foi sancionada em 20 de dezembro de 2021. Projeto de lei 1958-2021 está parado na Câmara dos Deputados. É de autoria do senador Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul. O texto propõe a inclusão de indígenas e quilombolas no sistema de reservas de vagas em concursos públicos, atualmente destinado apenas a pessoas negras. Você está nesse embate, nessa discussão. Conta para gente em que pé está esse trabalho seu. A lei de cotas para os serviços públicos, ela precisa ser renovada, precisa ser aprimorada. Já tem um texto que foi aprovado no Senado sobre esse aprimoramento da lei de cotas para os serviços públicos, que é o texto do senador Paim, e ela completou 10 anos, então ela expirava em 10 anos, ela já expirou. Ela foi prorrogada por uma decisão do Flávio Dino, mas ela está nesse campo de insegurança jurídica porque ela precisa ser renovada. A gente entende que as cotas para os serviços públicos são uma política importantíssima para combater o quadro de racismo estrutural e institucional que a gente tem no nosso país. Então, essa reserva de vagas inclui de forma muito direta a população negra no mercado de trabalho e nos serviços públicos, o que é importantíssimo, considerando a diversidade do nosso país. E ela não pode, né, ficar nesse campo de fragilidade jurídica, ela precisa ser renovada, ela fez 10 anos, a gente entende que ela precisa de refinamentos, como, por exemplo, pesquisas que foram feitas sobre a aplicação das cotas para os serviços públicos mostram, por exemplo, que as universidades públicas foram as que menos cumpriram as cotas. E era o que a gente precisava, porque a gente precisa de professores negros, pesquisadores negros. Então, esses aprimoramentos, eles estão no texto que precisa agora ser votado na Câmara de Deputados. Então, como alguém que já vem há um bom tempo lutando pela efetividade das cotas no nosso país, aprovei enquanto vereadora esse mesmo projeto para o âmbito municipal em Curitiba, um texto que em Curitiba a gente conseguiu avançar muito, a gente fez um texto também embasado em muita pesquisa, em diálogo com as universidades, com os pesquisadores, com o movimento social negro, enfim, com todo o campo da educação e do serviço público, e a gente conseguiu avançar bastante. Então, o meu texto embasou, inclusive, o texto que agora vem como uma proposta nacional. Então, eu estou trabalhando muito, estou articulando muito, tanto no Senado quanto na Câmara, quanto as lideranças partidárias, bancada negra, para que a gente possa votar o quanto antes esse projeto na Câmara de Agora, Deputados. é o texto do Paim.
O texto, É o texto de quantos anos esse texto foi feito, e você mudanças serão produzidas nesse texto também para atualizar. O texto do Paim traz aquilo que o Ministério da Gestão e Inovação incorporou. O Ministério da Gestão e Inovação e o Ministério da Igualdade fizeram propostas ao texto e o senador Paim acatou. Então, para essas propostas, o meu texto em Curitiba serviu, inclusive, para embasar essas propostas, que depois foram enviadas pelo Ministério da Gestão e Inovação e pelo Ministério da Igualdade. Essas transformações, essas mudanças que a gente chama de aprimoramento, refinamento, que agora estão no texto, já foram aprovadas, né, no texto do senador Paim. Olha, tem uma pergunta aqui do Hussein Brasil para você, Carol. Obrigado, Hussein. Ele está dizendo o seguinte: Carol, expandir as cotas como sociais para famílias com menos de 5 salários mínimos de renda, incluir PF, Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário, não seria mais abrangente e necessário? Tá aí uma pergunta bastante sofisticada aqui do Hussein. Passo para você responder, Carol. É uma pergunta que a gente ouve muito na Câmara, principalmente os deputados que não concordam com as cotas raciais. Eles fazem essa defesa que cotas têm que ser sociais, que vai ser mais abrangente. E a gente entende que quando que a população negra no Brasil é em maioria, a população pobre no Brasil é em maioria negra. Então, as cotas sociais, elas podem sim alcançar, atingir a população negra. Mas no Brasil, a gente tem um quadro de desigualdade racial estrutural. Então, o que cria a discriminação, o contexto de desigualdade que a população negra está colocada, não é apenas a questão social. Um exemplo bem prático, uma pessoa rica, negra, ela continua sendo discriminada. Então, nos serviços públicos, por exemplo, a gente percebeu que os negros até entram, mas ficam nos mais baixos cargos e mais baixos salários. Então, quando a gente fala de cota social, a gente coloca um teto, né? Um teto para, se você ganha até um salário mínimo, você pode fazer um concurso para cotas, você tem direito às cotas. Só que quando você coloca um teto, você não atinge a questão racial, porque as cotas têm, inclusive, o caráter afirmativo. O que isso significa? É dizer para a população negra, venha fazer concurso, porque, historicamente, esses espaços não foram colocados. É preciso dizer... A gente não se via nesses espaços e a gente não quer concurso só para quem ganha até um salário mínimo, a gente não quer só uma cota social, a gente não quer um teto. A gente quer cota em todo o serviço público, a gente quer cota para diplomata, a gente quer cota para juiz, a gente quer cota para desembargador, porque a questão racial no Brasil ela é muito mais ampla do que a questão apenas econômica. Não teria como deixar isso no texto claro, por exemplo, com um parágrafo específico, para que todos os setores tenham cota? Tem que ser setor por setor? Não tem como ser diferente? A gente está explicitando isso no texto. Tá. No texto da lei. De uma maneira também a induzir, né? Só quero dizer também que as cotas raciais, elas são uma conquista histórica do movimento negro. Uma luta do movimento negro, uma tecnologia, uma política aprimorada e refinada e aplicada pelo movimento negro, oferecida no Brasil, uma política transformadora que deu certo aonde quer que ela tenha sido aplicada. Então, a nossa questão é racial, né? Como eu falei, a gente é excluído pela cor da pele, e não por outra coisa. No Brasil, a gente tem um preconceito que o sociólogo Horaci Nogueira explicitou muito, que é o preconceito de marca. A nossa questão racial ela é diferente da questão nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil é muito pigmentação. Preconceito, né? De origem. O nosso preconceito não é de origem, o nosso preconceito é de marca. As pessoas são discriminadas pelo fenótipo. Então, a questão, a gente trocar cotas raciais por sociais, é a gente abrir mão da nossa luta enquanto pessoas negras. Talvez ter uma integração bem feita dessas duas dimensões, você acha que seria? Eu acredito que sim. O texto está sofisticadíssimo. Imagina há quantos anos a gente vem propondo e refinando as cotas.
Então, você imagina... Sempre aprimorando, né? A experiência brasileira não é qualquer experiência, né? A gente sabe disso, é uma coisa muito séria, uma coisa muito bonita. Agora, me diz o seguinte, eu não entendi muito bem, queria que você explicasse, quer dizer, você tem cotas para negros, e você também quer instituir cotas para quilombolas indígenas. Quilombolas é uma outra instância do que simplesmente dizer para negros, ela é mais especificizante, vamos dizer assim, é mais específica. É isso? Quanto mais você refina o alcance da política, mais você alcança. Então, o que acontece? Quando a gente amplia para pessoas quilombolas, a gente promove esse direcionamento, né? Quem que a gente quer atingir? Porque nesse contexto como um todo, a gente também viu que as pessoas quilombolas e indígenas estavam mais vulnerabilizadas ainda, mais marginalizadas ainda. Quantas pessoas indígenas a gente tem nos serviços públicos? Então, quando a gente diz que esse é o caráter afirmativo, esse é o caráter afirmativo. A gente tem que dizer: queremos indígenas nos serviços públicos, queremos quilombolas nos serviços públicos. Tem que explicitar. Queremos porque somos, temos de nos assumir também como um país negro, um país indígena. Aliás, você já tem essa experiência no Chile, que é um país de... como é que é? Plurinacional, né? Quer dizer, você tem também essa dimensão da nacionalidade. Não sei se isso poderia ser aplicado no Brasil, mas, de repente, adaptado para que não se fique esse gosto ainda amargo de que é um país colonizado, europeu, branco, né? Ai, mas né? Isso é horrível. Então, na prática mas não pode mais ser. Né? Não pode mais. É tão colonizado ainda que às vezes me dá até ranço. Ô, Carol, querida Carol, olha só como é bom conversar contigo. Estava realmente precisando. Eu insisti bastante, você sabe disso, que você apareceu lá no Congresso, estava aquele sujeito reacionário falando, o que ele estava falando mesmo? Ele estava no púlpito lá, a Carol apareceu do lado ali, mostrou a língua. Olha a língua da Carol aqui. Foi demais aquela cena, viu, Carol? Foi demais, pra gente. Aquele momento foi muito difícil. Foi difícil. Eu vi que você estava... difícil, porque eu fui fazer minha fala, a gente passou o dia inteiro ouvindo besteira e lixo sobre o PL 1904. Eu sou mulher, eu sou preta. É o PL do estuprador. É para garantir que o estuprador possa ser pai e uma criança possa ser mãe, porque a gente tem dados que mostram que a maior parte das mulheres que busca o aborto legal na 22ª semana é menor de idade. Negra e pobre. Por quê? Porque são as pessoas que não têm conhecimento, que não têm acesso à saúde, que não sabem que estavam grávidas e passaram por uma situação de abuso e violência. Porque é só nesse caso, só no caso de abuso e violência e anencéfalo, ou seja, estupro e anencéfalo, que uma mulher pode recorrer ao aborto legal nesse país. Então, a descriminalização do aborto se faz urgente. Aí, esse cidadão, ele estava gritando que a mulher que faz aborto, ela estava assassinando, ela é uma assassina, ela está assassinando a criança na barriga. E eu, Conde, eu sou de uma realidade que eu tenho muitas amigas que passaram por essa situação, muitas. Eu ouvi mulheres falando o que foi para elas ter que carregar todo esse peso de chegar no momento de fazer um aborto, ou que precisaram fazer. Então, o que ele estava fazendo era tortura psicológica com as mulheres, gritando, fazendo ameaça, manipulação psicológica e disseminando fake news, algo que eu vejo que tem que ser urgentemente proibido. Não é mais possível que o Congresso brasileiro permita essa criação diária de fake news no plenário da Câmara, no plenário do Senado. E eu estava passando por trás para fazer a minha fala, eu ia dizer que estuprador não é pai e criança não é mãe. Esse é o conteúdo da minha fala. Quando eu passei e eu escutei aqueles gritos, eu não aguentei. Eu falei, eu vou ferrar com esse vídeo dele. Por quê? Porque ele está fazendo fake news. Ele vai disseminar isso daí em tudo que é rede bolsonarista, extremista, fundamentalista, de direita evangélica, e eu vou ferrar com esse vídeo. Por um momento, eu esqueci que o Brasil estava vendo.
Agora, você foi generosa, educada demais, né, Carol? Porque eu falei, eu mostrar vou a fazer língua... algo que ele não possa, tipo, eu vou fazer algo que seja bem para ferrar mesmo. Olha só, uma coisa tão singela. Para ferrar o vídeo dele. Mostrou Só que ali, eu mas esqueci repercutiu, né? Esse foi bom. Por um minuto eu esqueci que eu estava na câmera da Câmara, e aí os bolsonaristas... Você não teve vontade de, em vez de mostrar a língua, chegar lá e falar assim, seu mentiroso, assim, do lado Eu tive vontade de dar um rodão, porque eu fui criada com 2 irmãos, eu sou preta da periferia de Curitiba, e lá eu me criei. Então eu tive vontade de dar rodão, bicuda. Como é que é rodão? Como é que é rodão? Rodão é aquela rasteira que você dá por baixo. Tipo capoeira, né? Tipo capoeira. É rodão. Isso. Passar o rodo. Coisa que... Olha, mas é uma cena que lavou minha alma, foi bonita. Eu acho que, assim, marca também... Eu fui censurada, né? Eles queriam me suspender, eles queriam me levar para a comissão de ética e me ameaçaram de todas as formas, e por último ainda estavam pedindo minha suspensão porque não puderam pedir cassação. Mas eu acho que você foi muito esperta, inclusive, porque mostrar a língua, se levar a pessoa para a comissão de ética porque ela mostrou a língua, ia ser tão humilhante para eles que você deixou eles ali enquadrados, né? Quer dizer, não prosperou nada, ainda bem, esse processo todo aqui. Ô, Brito, eu estou vendo aqui o olhar do Brito, claro, assim como eu, admirado com tanta potência política aqui no nosso programa. E aí, Brito, quer falar alguma coisa com a Carol aqui com a gente? Carol, aqui no Rio, na capoeira praticada no Rio de Janeiro, chama de corta-capim. 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 Você apoia numa mão e passa a perna por baixo assim para derrubar o adversário. Eu sou mais antiquado, em todo tempo que valia mesmo nessas questões o famoso bofetão. Né? Bofetão, que era desmoralizante, mas eu sei que não pode mais. Mas daí a agressão física. Eu teria a mesma vontade que você teve, mas que felizmente se traduziu só numa língua bem posta para fora. Na próxima vez. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa que às vezes passa despercebida, que é o seguinte: o fato da lei de cotas ter uma previsão de revisão em 10 anos. Muita gente acha que isso era porque esperava-se que em 10 anos houvesse a superação do problema, né, da discriminação quantitativa, né, da presença de negros nas universidades, né, e esse processo não precisaria mais de lei porque ele estaria naturalizado. Não é essa a razão. Não é essa a razão. A razão é exatamente aquela destacada pela Carol. É porque era preciso um período de experiência para que nós pudéssemos fazer as adaptações necessárias para o aprimoramento dessa lei, que ela é muito boa, ela produziu excelentes resultados, mas ela é, como seria de se esperar numa legislação que inaugurava o tratamento de um tema como o do racismo na seleção dos alunos de universidade, ela é absolutamente insuficiente. E ela precisa de complementações como essas cotas que a Carol mencionou, né, no serviço público. Ela precisa de um aprimoramento maior e, né, tal como eu dizia na conversa anterior sobre a questão de eu ter achado positivo, ao contrário de negativo, essa polêmica em torno do projeto de lei 1904, eu acho que ela também traz à discussão nacional, traz ao debate nacional isso que é imperioso para o país andar. Mesmo que sobre alegações e riscos de retrocesso, mesmo sobre alegações e riscos de uma marcha para trás na história, eu tenho certeza que a discussão desse tema se tornou tão forte que nós já podemos observar na sociedade, claro que de forma muito distorcida, claro que de forma muito insuficiente, um avanço imenso nessa questão. Eu vou dar um exemplo que você pode perceber andando em qualquer calçada de grande cidade. Como cresceu o número de casais interraciais, sobretudo com a mulher negra, o homem negro, principalmente com o homem negro, na paisagem urbana. Como essa questão... Casais o suficiente. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Ainda é muito pouco, mas passou a existir. Essa questão passou a existir. A lei de cotas trouxe, né, para a realidade jurídica e da organização social um elemento que era real e reprimido. Né?
Nós não somos um país indígena, Conde. Nós não somos um país negro. Né? O país é que é dos negros, é dos indígenas, como é dos brancos, como é de todos. O país não é de uma etnia. O país é de todas as etnias que o compõem. Veja como a política se mistura. Lá a Bolívia, onde você mencionou, não o Chile, a Bolívia, adotou como segundo nome do país Estado Plurinacional da Bolívia. Plurinacional por quê? Porque ele é composto de diversas nações, diversos coletivos, né? Étnicos, culturais, que formam o país. E assim que nós também somos. É assim que nós também somos. Nós temos que parar de entender a inclusão racial como um favor que se presta às populações negras e passar a olhar essa inclusão como uma potencialização das nossas próprias perspectivas de país. Perfeitamente. Muitas vezes demora-se muito tempo para descobrir como dizer isso. Deixa eu liberar a Carol aqui, porque ela tem o nosso compromisso aqui até 12:30 e o Brito fica aqui conosco. Carol, da próxima vez que você for lá mostrar a língua para alguém, faz assim também com a mão, ó. Faz assim, ó. Assim, para ficar mais expansivo.